13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar, queridos. Quando o apóstolo Paulo escreve estas palavras a Tito, ele está nos falando daquele que deveria ser o nosso maior tema cotidiano, a maior esperança do cristão. Qual é a maior de nossas esperanças? É sermos curados de alguma doença? É recebermos prosperidade material? É melhorarmos de vida? Qual é a nossa maior esperança? Qual deveria ser a nossa maior esperança? A volta de Cristo para buscar a sua igreja. Este tema, ele é falado várias vezes ao longo de toda a Bíblia Sagrada, mas principalmente no Novo Testamento. Essa esperança é tão maravilhosa que levou os cantores e compositores cristãos a comporem o hino de número 300, que muitos aqui devem conhecer, ao menos um pedacinho dele. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Quanto tempo que você não cantava esse louvor? Quanto tempo que você não lembrava que a nossa maior esperança é a volta de Jesus para nos buscar, para nos tirar da confusão deste mundo? Nós ligamos os jornais, vamos aí para a internet ver as notícias e o nosso coração às vezes dorme atribulado, aflito. Meu Deus, quanta dor, quanta miséria, quanto pecado, quanta maldade do ser humano. Até quando, Senhor, a tua igreja ficará aqui nesta terra sofrendo essas dores? Então a nossa maior esperança deve ser esta: o Senhor vir nos tirar do meio de toda esta confusão. Há 2000 anos atrás, os crentes daquela época, os apóstolos de Jesus, já colocavam no coração dos crentes: essa deve ser a nossa maior esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, na sua carta também, capítulo 2, versículo 13, ele dizia: de ambos os lados eu estou em aperto. Eu queria ficar mais um pouco com vocês, mas eu também queria partir e estar com Cristo. Então a maior esperança do apóstolo Paulo, de todos os crentes daquela geração, era que em breve Cristo voltaria para buscá-los, era que em breve eles estariam com o Senhor. E esta esperança, ela deve também estar nos nossos corações todo momento, todo o tempo. Nós vemos que encerramos hoje na escola dominical o estudo do livro de Jó. E talvez o versículo que mais resuma este livro seja aquela célebre frase de Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Essa palavra que nós traduzimos como Redentor vem do hebraico Garral, e não quer só dizer Redentor, quer dizer remidor, quer dizer resgatador, quer dizer vingador. Quando a gente fala de resgate, você lembra logo de quê? Você lembra das pessoas que foram colocadas num cativeiro, foram sequestradas e estão esperando que alguém venha resgatá-los. Quantas vezes não lemos nos jornais, nas revistas: olha, a pessoa tal estava num cativeiro, num sítio, numa chácara, numa comunidade, num morro, muito bem escondido. A polícia descobriu onde era, formou uma equipe, foi lá e de improviso estourou o cativeiro, libertou aquela pessoa. Pois é, a igreja, ela está aqui nesta terra também em cativeiro. A igreja, ela vive aqui sofrendo as dores de estar neste mundo. A igreja é atribulada, perseguida, como a nossa irmã Tessia bem lembrou, dos crentes que são perseguidos pela sua fé em vários países do mundo. Segundo a agência missionária Portas Abertas, são mais de 300 milhões de crentes em vários países, em vários lugares, que são perseguidos e oprimidos. Por quê? Porque são cristãos, porque professam o nome de Jesus. Então, esta situação só tende a piorar.
ano após ano, se desenvolve cada vez mais a cristofobia. Você sabe o que é isso? É a fobia, é a rejeição, é a antipatia a tudo aquilo que pareça ser cristão. Cada vez mais o mundo que nos cerca, ele despenha, ele joga embaixo os valores cristãos. Cada vez mais o mundo que nos rodeia fala que a Bíblia é um livro ultrapassado, desatualizado, que não serve mais para os dias de hoje, para ensinar as pessoas dessa geração. Portanto, quanto mais o tempo passa, mais se cumpre o que Jesus falou no seu sermão profético: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus não disse que a iniquidade, que o pecado, iria diminuir mais. Ele deixou bem claro: vai aumentar, vai multiplicar. Se fosse hoje, Jesus usaria uma linguagem mais matemática para dizer o seguinte: vai crescer exponencialmente. E é o que nós estamos vendo. O mundo que nos cerca está ficando cada vez mais pecaminoso, cada vez mais afastado dos caminhos do Senhor. Tanto dentro quanto fora das igrejas, o pecado está se normalizando. As obras da carne estão muitas vezes sendo apregoadas como se fossem virtudes, como se fossem qualidades boas que as pessoas deveriam desenvolver. Então, tudo se encaminha para os momentos finais da história humana. E estes momentos, estes últimos dias, vão dar início principalmente com o quê? Com o arrebatamento da igreja. Com a igreja sendo tirada de repente desta terra. Jesus virá repentinamente. Ele fala no livro do Apocalipse: eis que cedo veio. Essa tradução não é muito perfeita. A palavra que é usada ali no grego, ela significa repentino, de imediato, de improviso, sem alarme, sem aviso prévio. Será algo tão rápido que não dará tempo de ninguém falar alguma coisa, contestar alguma coisa. O mundo vai notar o sumiço dos crentes? Vai, mas só depois que acontecer. Então veja que esta é a nossa maior esperança. É o Senhor Jesus vier nos buscar de maneira inesperada, de maneira iminente, de maneira que você não vai ter um aviso, um evento. É muito comum quando nós vemos surgir uma guerra, uma pandemia, algum evento de caráter mundial, as pessoas dizem logo: isso é sinal de que Jesus vai voltar. Isso não é muito certo, porque o arrebatamento ele não vai ser precedido de sinais. Não vai ter um evento, não vai ter um fato que aconteça para você saber: opa, agora Jesus vem, agora vai sair o arrebatamento. Não, será de maneira totalmente inesperada. Por isso que o Senhor Jesus avisou também no sermão profético: eis que venho como ladrão. E ele repete essa advertência no livro do Apocalipse: venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, para que não seja achado nu. Então veja que ele está deixando bem claro: eu virei no momento que vocês não esperam. Eu virei no momento que ninguém está aguardando, sem aviso prévio, sem um alarme antes. Claro que, portanto, Jesus não pode estar se referindo à sua volta gloriosa que nós lemos em Zacarias 14, Apocalipse 19. Jesus não pode estar falando desse momento. Por quê? Porque nesses capítulos nós vemos o Senhor Jesus voltando à terra de maneira gloriosa, de maneira literal, visível a todos, no meio de uma tremenda guerra, que é a batalha do Armagedon. Quem já leu Zacarias 14 vê ali o grau de detalhamento. Fala da cidade de Jerusalém cercada, fala da cidade tomada pela metade, fala do povo de Israel já sem condições de resistir. E nesse momento o Senhor volta com os seus santos. Escreveu o profeta Zacarias: então virá o Senhor meu Deus e os seus santos com ele. Então veja só que ali tem um evento visível a todos no seio de toda uma batalha, que é a mesma batalha que nós lemos em Apocalipse 19. Os reis da terra reunidos, liderados pela besta, pelo falso profeta, lá na região de Israel, no Oriente Médio, e é ali que acontece a volta gloriosa de Jesus. Claro que todo olho verá, porque a volta dele será com certeza repercutida pelos sistemas de telecomunicações, mas onde ele vai surgir, onde ele vai aparecer, não é aqui no Brasil, não é nos céus dos Estados Unidos, da Europa, é lá nos céus do Oriente Médio.
lá em Israel, próximo de Jerusalém. Então é ali que vai acontecer, durante a batalha do Armagedon, essa volta de Jesus, literal e visível. Portanto, claro que quando Jesus fala que ele virá como ladrão, virá de uma forma inesperada, ele não pode estar falando desse momento, ele está falando de um outro momento. E que outro momento é esse? É o arrebatamento da igreja. Ao longo do tempo, muitas pessoas têm dito, isso está errado. Jesus só volta para arrebatar sua igreja depois da grande tribulação. É por isso que nós temos na escatologia 3 grandes correntes de pensamento: o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mid-tribulacionismo. O cristianismo histórico, que veio do catolicismo ele é pós-tribulacionista. Então, claro que se você for observar as igrejas que saíram daquela época da igreja católica, como luteranos, metodistas, batistas, eles também puxaram o pós-tribulacionismo. Mas nós, assembleianos e alguns outros, também somos o quê? Pré-tribulacionistas. O que nós ensinamos? Que Jesus voltará antes da grande tribulação para buscar a sua igreja. E ao longo do tempo, nós vemos muitas pessoas combatendo essa ideia, usando às vezes até a Bíblia para isso, porém, permanece o que a palavra de Deus nos prometeu, de que o Senhor virá buscar a sua igreja antes de toda esta confusão, antes de toda essa tribulação, antes de toda esta tentação que vai envolver a terra. O Senhor virá tirar a sua amada, a sua igreja, virá como que estourar o cativeiro e nos tirar do meio de tudo isso. Alguns começaram crendo nesta doutrina e outros ao longo do tempo foram abandonando. Você pode achar incrível, mas tem até pessoas da própria Assembleia de Deus que hoje não creem mais que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Até pastores, não daqui da Assembleia de Deus a pioneira, graças a Deus, mas de outros estados, de outros locais com quem eu mantenho contato pelas redes sociais, eles dizem mesmo com todas as letras: olha, eu estou na Assembleia de Deus, eu sei que a Assembleia de Deus é pré-tribulacionista, mas eu não creio mais nisso. Eu não creio que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Para mim, a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu respondo para ele: você vai passar pela grande tribulação, mas quem crê vai ser arrebatado. Quem crê que o Senhor vai nos arrebatar, será arrebatado. Agora, claro, muitos vão ficar. Muitos que não estão preparados serão deixados para trás, para passar pela grande tribulação, para enfrentar a besta, o falso profeta, para ter todo o sofrimento de rejeitar a marca da besta, o famoso 666, e vão ter que pagar isso com a sua vida, com a sua própria vida. Porque a Bíblia declara que essa marca, ela não será apenas de caráter religioso, ela terá um caráter civil. A pessoa não poderá comprar nem vender se não tiver aquilo, ou seja, ela vai perder totalmente a sua cidadania. É como se perdesse o seu RG, seu CPF, seu emprego, conta em banco, redes sociais, tudo isso por quê? Por não aceitar adorar a besta. E no final vai perder a sua própria vida, vai ter que selar a sua fé com o seu próprio sangue. Por isso que muitos serão martirizados durante a grande tribulação. Parece algo incrível, inacreditável, mas quando nós observamos, por exemplo, esta pandemia que passou, que você via uma tremenda ira de uma parte da sociedade, por exemplo, contra quem não queria se vacinar, contra quem não queria usar máscara e outras medidas. Havia até grandes personalidades dizendo: essas pessoas têm que ser isoladas, têm que ser colocadas nos campos de concentração, de reeducação, para elas aprenderem a viver em sociedade. Então, por aí nós vemos que esta sociedade que vivemos, que se diz tão evoluída, que se diz tão crescida, tão madura, mas ela continua rodeada de racionalidade e de vingança contra o seu próximo. Então imagine isso a níveis globais, mundiais, durante a grande tribulação. Portanto, a nossa missão é pregar que Jesus está voltando, mas também pregar: igreja, se prepara, esteja pronto para se encontrar com o Senhor, para ouvir o soar da trombeta. Você vai encontrar aqui e ali pessoas que dizem: olha, essa ideia que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, isso é coisa nova, isso é doutrina novidadeira. Não é não. No século II, você vê aí que os discípulos dos apóstolos ainda estavam vivos. Havia um livro chamado O Pastor de Hermas, era uma espécie de
livro cristão. E lá está escrito, num certo trecho dele, da seguinte maneira: portanto, agora vai e explica aos eleitos do Senhor que esta fera que viste é a representação da grande tribulação que está para chegar. Se vos preparardes, se de todo o coração estiverdes junto ao Senhor, podereis escapar da tribulação. Então olha só, século II, já havia a doutrina entre os cristãos: Jesus vai voltar antes da grande tribulação e levar a sua igreja. Lá pelo século IV, um outro cristão chamado Efraim o Sírio escreveu da seguinte maneira nos seus sermões: por que então não rejeitar todo o cuidado das coisas terrenas e nos preparar para encontrar o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa nos tirar da confusão que domina o mundo? Porque todos os santos e eleitos de Deus estão reunidos antes da tribulação que está por vir e serão levados pelo Senhor para que não vejam a confusão que virá ao mundo. Então você vê que essa doutrina já existia, só que ao longo do tempo ela foi esquecida, ela foi deixada para trás, e todos os poucos que ousavam pregar essa doutrina foram de alguma maneira discriminados, perseguidos, esquecidos. Porém, depois ela vai ressurgindo. Outros vão sendo iluminados por Deus para dizer: opa, a igreja não vai passar pela grande tribulação, não. Cadê a promessa de Apocalipse 3, versículo 10? Onde está isso na vida do Senhor para a nossa vida? Ele promete que irá nos tirar, vai nos guardar não na hora da tentação, mas vai nos guardar da hora da tentação, daquele momento. E outros começaram a ler de novo a Bíblia, pesquisar melhor, lembrar das palavras de Jesus no sermão profético, quando ele lembra: assim será a vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló. E nós vemos que Ló e sua família foram tirados de Sodoma e Gomorra antes da destruição. Assim também a igreja vai ser tirada desta terra antes da destruição, antes da grande tribulação. E essa é a nossa maior esperança: esperar dos céus a Jesus para nos tirar do meio de toda esta luta, de toda esta aflição, toda esta dor. Portanto, por mais que muitos não creiam mais nessa palavra, por mais que muitos digam: olha, eu estou esperando para passar pela grande tribulação, mas que você seja um daqueles que está se preparando para subir com Jesus e não passar por este momento tão terrível. Jesus então virá buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Alguns dizem: mas como? Jesus voltar de uma maneira rápida, invisível ao mundo? Ele falou que ele viria como um relâmpago. Assim será a vinda do Filho do Homem. O relâmpago aparece desde o Oriente até o Ocidente. É verdade, ele falou isso. Mas hoje em dia a ciência já descobriu uma coisa que na época de Jesus não se sabia, mas mesmo assim ele falou, movido pelo Espírito Santo. Você sabe de uma descoberta da ciência? É que todo relâmpago, todo raio que você vê, na verdade são dois. Primeiro acontece um raio que ele é invisível e inaudível. Você não enxerga, você não ouve nada dele. Ele só é perceptível com aparelhos científicos muito específicos. Depois você chega em casa e procura aí na internet, no Google, raio precursor, ou relâmpago precursor. Dá uma lidinha. E alguns milésimos de segundo depois que acontece esse raio invisível, aí que acontece aquele raio que nós enxergamos, que causa o trovão. Então ali já é uma simbologia da volta de Jesus, que ela acontece de duas maneiras diferentes. A primeira forma é invisível e inaudível a este mundo, e a segunda é visível a todos, é o famoso todo olho verá. O próprio Jesus deixou também esta pista da sua volta gloriosa, porém invisível ao mundo, para nos levar quando ele sobe aos céus. Atos capítulo 1, nós vemos que Jesus sobe aos céus até que os discípulos não conseguem mais vê-lo, escondido por uma nuvem. Então aparecem dois anjos e perguntam a eles: varões galileus, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, ele vai voltar do mesmo jeito que vocês viram. E quando a gente analisa esta ida de Jesus aos céus, Jesus ele subiu aos céus, mas quem viu isso? Só a sua igreja, só os seus discípulos.
Jesus ressuscita e passa 40 dias aqui neste mundo ainda. Ele não aparece para Herodes, ele não aparece para Pilatos, ele não aparece lá em Jerusalém numa praça. Durante 40 dias ele é oculto a este mundo. Somente aos seus discípulos ele se revela. E na sua subida aos céus, ele poderia ter feito o maior estardalhaço, poderia ter feito a maior glória, que todos ali na região da Palestina vissem aquilo. Mas não, ele sobe de forma oculta, escondida, e somente a sua igreja, somente os seus discípulos o veem. Isso é uma pista de que quando ele voltar, somente a sua igreja vai ver. E essa era a esperança tão grande dos crentes daquela época, que eles tinham medo de não participar. Por isso os irmãos de Tessalônica estavam preocupados com aqueles irmãos que já tinham morrido, que já tinham partido. Eles pensavam, meu Deus, eles vão perder a vinda de Jesus, eles vão ficar de fora. Afinal, aqueles crentes, eles tinham sido criados no paganismo. E no paganismo greco-romano, você sabia que não existia ressurreição? Não existia esperança de ressurreição. Você pode procurar na mitologia greco-romana, todos eles até diziam, vou morrer, vou para o Hades, vou ficar lá para sempre. Eles não tinham esperança de ressurreição. É por isso que o apóstolo Paulo escreve e bate tanto na tecla da ressurreição. Porque é a maneira de dizer para os crentes, não importa se você estiver vivo ou estiver morto, quando Jesus voltar, você vai participar deste evento também. Por isso que ele escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, ou não participaremos só nós, eles também vão participar, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, com um alarido. Alguns ouvem, leem essa parte e pensam, olha, está vendo? Está vendo? Jesus vai voltar com um grande brado, com alarido, então todo mundo vai ouvir. Não tem essa de arrebatamento invisível, de arrebatamento secreto. Mas calma lá, a palavra que Paulo usa no grego é teleuma, que quer dizer voz de comando. Como se fosse de um general chamando as suas tropas, como se fosse de um comandante chamando o seu exército. Então, só quem estiver fazendo parte deste grupo, só quem estiver fazendo parte deste exército, é que vai ouvir essa voz de comando. Que todos nós possamos estar prontos para ouvir esta queleuma, ouvir esta voz de comando do Senhor, que Ele bradará, nos chamando para subir com Ele para as mansões celestiais. Paulo declara que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não faz sentido um arrebatamento depois da grande tribulação. A igreja já vai ter passado por toda esta grande tribulação, já vai ter sido oprimida, perseguida, martirizada. Não vai sobrar ninguém vivo. Você sabia disso? Não vai sobrar nenhum cristão fiel vivo no final da grande tribulação. Todos os fiéis serão mortos durante a grande tribulação. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 19 e 20, quando fala da volta de Jesus em glória, quando fala da volta dele em glória, não fala de transformação dos vivos, porque não vai ter mais nenhum vivo. Todos terão que ser ressuscitados, porque terão sido mortos por causa da sua fé. Então, Paulo não está falando do mesmo evento que é descrito lá em Apocalipse. São eventos diferentes, são coisas totalmente diversas. Veja lá em Apocalipse 24: vi as almas daqueles que foram degolados. Olha só, essas pessoas vão morrer pela sua fé, degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos, e reviveram, ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esses são os mártires da grande tribulação. Que nós não estejamos neste grupo. Deus quiser que nós sejamos todos arrebatados para estarmos com o Senhor. Então a esperança maior do crente é esta: é que Jesus venha para buscar a sua igreja. E quando ele voltará a qualquer momento, de improviso, sem aviso prévio. Nós gostamos muito de ler Mateus capítulo 24, os sinais do princípio das dores, e pensarmos que é o momento que estamos vivendo. Ainda não é. Por pior que seja o que nós estamos passando, ainda não é o princípio das dores. Jesus comparou a sua volta como se fosse um parto.
Então, toda mulher que já passou pela experiência do parto sabe que tem o princípio das dores, quando dá aquelas primeiras pontadas. Mas antes do princípio das dores tem o quê? Tem o final da gestação. A barriga está pesada, as costas doem, você não encontra uma posição para repousar. Tanto é que a gente costuma utilizar muito o termo descansar. Olha, fulana está com 9 meses, está para descansar. Nós gostamos sempre de dizer isso, porque é um momento que não tem descanso para gestante. Então o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é o final da gestação. Ainda não é o princípio das dores, é o final da gestação. Porque quando o Senhor vier nos buscar, nós iremos sair antes desse princípio das dores. Então que você possa manter essa esperança firme com Jesus, de não de passar pela grande tribulação. O mundo está se preparando para receber o anticristo, como canta o pastor Ordem numa das suas canções. E os pós-tribulacionistas também estão esperando o anticristo, você sabia? Eles estão esperando o anticristo se manifestar. Por isso que aqui e ali tem gente dizendo, olha, tal fulano é o anticristo. Não, é esse aqui, é aquele outro ali. Eu lembro que na década de 90, quando teve a guerra do Kuwait, o que mais tinha era pregador dizendo, olha, Saddam Hussein é o anticristo. A guerra do Iraque, do Kuwait, essa daí já é a batalha do Armagedon. E aí sabemos que não foi nada disso. Então os pós-tribulacionistas, eles estão assim, eles estão esperando qualquer um dizer, esse aqui é o anticristo. Estourou uma guerra, quando teve a guerra da Ucrânia, que ainda está acontecendo, era mais que dizia, pronto, isso daí já é a batalha do Armagedon. O Vladimir Putin é o anticristo. Então nós vemos que o pós-tribulacionista, ele vive desse jeito. Mas o pré-tribulacionista, o assembleiano, que é assembleiano de verdade, que vem na escola dominical, conhece a palavra de Deus, conhece escatologia, ele é pré-tribulacionista e ele pensa, não importa quem seja o anticristo, porque Jesus vai nos levar antes dele. O mundo se prepara para recebê-lo, mas nós estamos nos preparando para receber Cristo Jesus vindo nos buscar. Portanto, queridos, mantenha essa esperança firme, não desista, não seja como aquele servo mau e negligente que o Senhor Jesus falou na sua parábola, aquele servo mau que diz, o meu Senhor está demorando, meu Senhor tarde virá. Não faça isso, mantenha-se firme nos caminhos do Senhor, não desanime, não largue a sua cruz, não se desvie, não se torne um desigrejado, não se torne um apóstata, se mantenha firme nos caminhos de Deus, não importa o que aconteça, se agarre em Jesus de unhas e dentes, não perca a sua salvação, não largue a sua fé. Está ruim, está difícil, mas mantenha-se firme nos caminhos do Senhor, pois a qualquer momento Ele virá para nos buscar, para nos tirar do meio de toda esta luta, de toda esta aflição. Cumpra na sua vida Hebreus capítulo 10, 37, aquele que vem virá e não tardará. Ele virá no tempo certo, no momento certo. Vigiai, disse Jesus em Mateus 24, porque vocês não sabem a que hora virá o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse a que horas da noite viria um ladrão, ele ficaria vigilante, o ladrão não entrar na sua casa. Assim também estejam apercebidos, porque o Filho do Homem virá na hora que não penseis. A hora que muitos não pensam que Ele poderá vir, é a hora que Ele virá e não haverá mais como voltar atrás, porque será num piscar de olhos, será num abrir e fechar de olhos. A palavra grega utilizada por Paulo é quase como se fosse átomo, quer dizer, é um instante de tempo tão pequeno que não pode ser dividido. Sabemos que um piscar de olhos ele demora menos de meio segundo, pois então a vinda do Senhor será dessa maneira, será rápida para tirar a sua igreja aqui da terra antes do pior acontecer. Estejamos então preparados, não desfaleçamos, como escreveu o apóstolo Paulo, mas ainda que o nosso homem exterior envelheça, se corrompa, mas o interior que se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, escreveu Paulo, produz para nós um peso excelente de glória. Está difícil, está ruim, a tribulação está grande, você coloca numa balança daquela de 2 pratos, parece que você coloca todos os seus problemas, suas lutas, sua dor, parece que estão pesando tanto, mas a glória que você vai desfrutar
coloca isso lá no outro prato da balança, vai pesar muito mais. E nós vamos descobrir, quando estivermos com Cristo, que tudo que nós passamos por Ele, que tudo que nós sofremos por Ele, que tudo que nós tivemos que renunciar por causa dele, valeu a pena. Valeu a pena. Então continue firme nos caminhos do Senhor, não desista e traga outros a Cristo, salve outros, traga outros que estão afastados dos caminhos do Senhor, que estão desanimados, que estão olhando para as coisas do mundo e dizendo: Jesus está demorando a voltar, eu vou curtir um pouco lá fora no mundo, vai ter um período carnavalesco agora, vou me divertir um pouco, depois eu venho, me reconcilio e fica tudo bem. E nessa brincadeira, muitos vão e não voltam, ou então volta só para ser velado aqui no salão da igreja. Então não deixe que essas pessoas percam a sua salvação, percam a sua vida. Escapa-te por tua vida, mas também arrebata outros, tirando-os como se fossem do fogo e anunciando para eles que Jesus breve voltará. Eu sei que os irmãos mais antigos ainda lembram disso, e muitas das nossas igrejas, muitos dos nossos templos tinham escritos em algum lugar do templo, na parede, no púlpito: breve Jesus voltará. E essa deve ser a nossa esperança todos os dias. Quando você amanhecer o dia, estiver passando as dificuldades, as lutas, as aflições, mas você lembre: breve Jesus voltará. Você está num momento bom da sua vida, passou no emprego, passou na faculdade, tirou a nota 10, mas se lembre: breve Jesus voltará. Não esqueça isso, nenhum momento do dia. Viva a sua vida hoje como se Cristo voltasse amanhã, porque Ele pode voltar ainda hoje. Fiquemos de pé, igreja. Eu quero fazer um apelo a alguém que queira vir aqui à frente neste momento para ter uma reconciliação com o Senhor, para que esta igreja ore com